Seja muito bem-vindo ao meu canal Motorhome Desafio. E para você que está chegando agora, meu muito obrigado. Não esquece de se inscrever aí, dar o seu joinha, faça um comentário. Os comentários são muito importantes para a gente que faz vídeo. Você que está aí do outro lado, se você também tem um canal, sabe disso. O YouTube identifica através dos comentários, a quantidade de comentário, na verdade, né? Não é o comentário em si, mas sim a quantidade de comentário para analisar o quanto nossos vídeos são importantes e divulgar isso na rede ou nas redes sociais. Então, mande um oi, um agradecimento, faça o seu comentário aí, ficarei muito grato por isso. Depois de ter visto aí vários comentários de alguns inscritos, né, alguns visitantes aí do canal a respeito do corte da chapa de compensado para fazer essa dobra aqui, pedindo para que eu mostrasse executando o corte e quais medidas eu utilizei para fazer essa curva aqui e qual o raio delas, eu decidi fazer o vídeo. Então o vídeo de hoje é sobre esse assunto. Eu vou mostrar aqui na sequência eu fazendo o corte e depois voltarei explicando em detalhes o procedimento correto e as ferramentas a ser utilizadas para chegar a essa curva aqui e ter um móvel perfeito no seu motorhome. Linhas que vai ser feito aqui o corte, o raso. Eu não vou usar a serra circular de bancada, eu não tenho uma. Eu vou usar uma maquita normal, tá? Esse daqui de cortar piso, madeira, etc. Já é uma máquina bem antiga, essa máquina. E é o que eu estou usando para fazer os meus armários com a parte de baixo curvada. Depois de todo o corte feito, as aberturas, faz a limpeza direitinho, vira a chapa, né? Põe o fundo para a parte de cima e coloca a fita em toda a extensão do corte, para na hora da dobra a chapa não estourar. Isso se faz necessário. Se não for dessa forma, vai ter problema e corre o risco dessas partes bem fininhas que fica da chapa na hora da usinagem abrir. Aqui fica cerca de 1 milímetro, é muito pouco. A fita ajuda na hora da dobra a não abrir rachaduras aqui na extensão e separar assim a peça. No vídeo eu faço o corte com uma maquita de aproximadamente 18 anos e já tem folga aqui no disco, no eixo, e isso não impediu que eu fizesse as minhas peças. Também não utilizei uma régua guia. Por que eu fiz isso? Para te mostrar que mesmo com uma ferramenta antiga, com folga no eixo,
e fazer os riscos certinho e cortar por cima do risco manualmente, é possível fazer os móveis e é possível que o acabamento fique perfeito. Por isso eu fiz dessa forma. Mas você pode utilizar, depois de marcar certinho os pontos, utilizar uma régua guia para isso. Eu vou te mostrar agora qual é a distância, as linhas, as medidas certinhas, para que você já tenha um parâmetro do que fazer. No caso dessa peça aqui, ó, eu fiz o corte bem bagunçado, justamente para entender se numa peça grande eu cometesse esse erro, eu não ia perder a peça. Então eu fiz ela bem bagunçada e ainda assim no final ficou a curva aqui perfeita, sem problema nenhum. Para ter esse grau aqui, esse ângulo de curva, as medidas são as seguintes. Você pode estar utilizando 10 linhas para essa curva aqui. Você vai ter um raio de 25 milímetros, tá? Então são 10 linhas. A distância de uma para outra é de 1 centímetro. Quando você cortar, você vai perder aproximadamente 3 milímetros. Então vai ficar com mais ou menos, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, de uma linha para outra depois do corte feito. Então cortando aqui as 10 linhas, você vai colocar a proteção da fita e vai fazer a dobra. Num vídeo aí, depois que eu terminei o corte, eu não fiz a dobra porque eu não tinha ainda a lateral para fazer o fechamento. E não é bom ficar movimentando a madeira, você tem que movimentar de uma vez só. Então por isso que eu não já fiz a curva. Esse desenho é dessa peça. Para essa outra peça aqui, o desenho ele é um pouquinho diferente. No caso desse ângulo aqui, ó, que ele é bem maior, que estou utilizando aqui em alguns móveis, ainda vou fazer uma outra medida diferente, um pouquinho maior a curvatura para os móveis da sala, mas esse aqui é especificamente para os móveis do quarto. Esse aqui vai ficar na vertical e o outro vai vir aqui na horizontal, fechando uma peça com a outra. O desenho para essa curva aqui, ele é desse jeito. O procedimento, ele é o mesmo. Aqui eu só aumentei a quantidade de linhas, que nesse caso aqui são 23 linhas. O raio ficou de 50 milímetros. Eu poderia deixar o raio um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Na hora da dobra, isso pode ser controlado. Mas para que seja assim que fique bom, você já tem que ter a tampa da lateral, tá? Que você vai fazer a curva. Aquele ângulo ali já tem que estar cortado. Então o procedimento é o mesmo, são 23 linhas, distância de uma linha para outra de 1 centímetro, não muda nada, só a quantidade de linhas. Se você for fazer com uma curvatura maior, você aumenta a quantidade de linhas, tá? Você vai aumentar o ângulo da curva. Se for menor, você vai diminuir a quantidade de linhas. Se for menor que a primeira peça, de 10 linhas, aí você tem que diminuir a espessura também da linha, tá? Isso é muito importante. Então esses são os detalhes aí para concluir os móveis da forma que eu fiz aqui e que ficaram muito bacana. No final, esse preenchimento, essa peça aqui, ó, para você curvar ela, tem que ter essa peça, né, que aí você faz o encaixe aqui, ó. Prendeu ela, fica certinha. No meu caso aqui eu vou mostrar ali como que ficou, porque eu fiz uma peça só, já com a abertura aqui, ó, dos armários, tá? Já para pôr a tampa sobreposta ou a tampa embutida, você pode fazer das duas formas. O corte aqui, como eu já mostrei, aqui já ficou um pouquinho melhor, tá? Ficou mais alinhadinho, mas usando manualmente, sem guia, tá? E ficaram assim. Para manter ela lacrada e não ter problema de abrir depois, a cola que eu utilizo depois de testar 3 diferentes é essa daqui, ó, super adesivo Santa Luzia, muito bom, permite um acabamento liso, perfeito, permite que você lixe depois e aplique um fundo ou um verniz, ou a cola para, no caso de colar um outro tipo de material, ela te permite diversos acabamentos,
Tá? Ela serve também para plástico, gesso, papelão, MDF, vidro comum e azulejo. A madeira, depois que cola, você cola uma peça na outra, depois de seca, fica difícil para você remover. Ela vai soltar a face aqui da madeira, do compensado, mas não vai soltar a cola. Então ela é muito resistente, tem uma resistência mecânica muito boa e é mais ou menos o mesmo preço da cola PU, tá? Mais ou menos o mesmo preço. Rende bastante, é uma cola expansiva. Tá feito o corte aqui, ó, isso é muito importante. Quando fazer o corte aqui, que você limpar, que for pôr a cola, ponha bem pouquinho. Não preencha o espaço do corte. Tá? Ponha menos de 40% de cola do espaço do corte. 30%, 40% é o suficiente. Depois você dobra ela, ela vai expandir. Aí você vai limpar, passar uma madeira na parte que ela saiu para fora. E depois deixar lisinho, aí você corre a lixa depois de seco, que vai ficar muito bacana. Um pouquinho aqui da parte dos móveis, a curva menor foi feita nessa parte aqui, ó. Eu coloquei as minhas tampas por fora, porque eu vou fazer elas com resina. Essa medida aqui, ela vai servir como molde. Então por isso desse jeito aqui, mas pode ser colocado também embutida, tá? Não tem problema nenhum com relação a isso. No próximo vídeo eu vou explicar em detalhes como fazer a instalação da dobradiça, como fazer a instalação dos pistão e como cortar as medidas certinho aqui. Como se pode ver, a peça ela é inteira, tá? Não tem emenda, é uma peça só. E ficou bem bacana aqui, ó. Ficou desse jeito. Essa dobradiça ela é com amortecedor. A outra curva maior é nessa parte aqui, ó. Então coloquei abrindo para o lado de cá, tá? Nós temos aqui, são 3 compartimentos, né, que ficou um tamanho aqui bem bacana. Da mesma forma que a instalação da dobradiça e dos pistões não está acabado. Eu apenas apliquei verniz por dentro. Porque não vou fazer nenhum outro tipo de serviço. E a tampa também eu vou fazer com resina, tá? No estilo de porcelanato líquido, utilizando em alguns casos o adesivo e em outros casos apenas a resina líquida com algumas decorações aqui, tá? Isso aqui vai servir apenas de molde. Aqui a curva maior, né, que eu acabei de mostrar, e ficou desse jeito assim, ó. Como se pode notar, não tem nenhum defeito. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado a clarear aí as ideias e tirar dúvida aí dos amigos, os inscritos e os visitantes do canal que precisavam de um vídeo assim. Eu espero que tenha servido. E se tiver algum outro tipo de vídeo que vocês acham que são interessantes, por favor, postem aí, deixe seu comentário. Mais de 10 pessoas falar sobre um assunto de um vídeo, ou de um vídeo específico que eu possa vir a fazer, eu farei o vídeo. Tá? Deixa aí, fale de que tipo de vídeo seria interessante, e a gente pode estar postando aí na próxima semana ou nas próximas semanas. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.